pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui agora para resolver as questões do Enseja, as questões de Química da prova da segunda aplicação, ok? Então vamos lá. Mas antes da gente ir para as resoluções comentadas aqui das questões de Química, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que nós aqui da equipe preparamos para você. E também, se você quer acompanhar todas as novidades, nos siga lá no nosso Instagram. É lá que a equipe Escola Online coloca tudo de novo que preparamos para você. Inclusive, essa é a fase 2 do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Confira aí todas as etapas, todos os nossos projetos, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. As resoluções das questões do Enseja iniciam depois da vinheta. Voltei, pessoal! Vamos aqui resolver todas as questões de Química da prova da segunda aplicação do Enseja. Vamos lá? Primeira questão de Química. Para diminuir a emissão de gases poluentes, os veículos automotores possuem equipamentos providos de substâncias capazes de converter monóxido de carbono em dióxido de carbono. A substância que desempenha essa função é a inibidor. Pessoal, uma substância inibidora é uma substância que impede a formação. Não é uma substância que converte uma substância em outra, ok? Um redutor é uma substância que reduz a emissão e não que converte uma substância em outra. Promotor é uma substância que vai aí promover a formação de uma substância e não a sua conversão. E o catalisador, sim, pessoal, ele é um dispositivo que vai estar lá no equipamento, né, do automóvel, no cano de descarga, e ele vai sim converter o monóxido de carbono em dióxido de carbono. Então, a primeira questão respondida, letra D. Próxima questão. Os shampoos comercializados no mercado com a propriedade de serem anti-resíduos prometem uma limpeza profunda dos cabelos e do couro cabeludo. Esses produtos possuem pH alcalino. Então, pessoal, falar pH alcalino é a mesma coisa de falar pH básico, ok? E fazem com que as cutículas dos fios se abram, facilitando a remoção dos resíduos, que seriam as sujeiras, cremes em excesso, dentre outras aí situações que vão ali formar, né, ter resíduos no cabelo, ok? O pH desse shampoo apresenta um valor mais próximo de... Então, pessoal, se é um shampoo de pH alcalino, é um shampoo de pH básico. Então, tem que ser um shampoo aí com valor de pH acima de 7. Então, vamos aqui esboçar uma escala, né, do pH. Então, nós temos o pH indo de 0 a 7, de 7 a 14, ok? Então, o pH de 0 a 7, nós aí... sabemos que é um pH, vou até colocar aqui, ó, pH ácido. pH no valor de 7 é um pH neutro. E pH entre 7 e 14 é um pH básico, um pH alcalino. Então, né, para responder aqui essa questão, o único valor de pH aí que vai ser pH alcalino, nesse caso aqui, vai ser a letra D, pH de 8,5. Certinho? 3. Muitos acidentes de trânsito são provocados por pessoas que dirigem sob o efeito de bebida alcoólica. Muito errado, né, pessoal? Uma das possibilidades de confirmar o consumo de álcool pelo motorista é submetê-lo ao bafômetro. Esse aparelho tem como objetivo, pessoal, o bafômetro, né, quando a pessoa ali é submetido a essa análise, né, vai aí querer verificar a quantidade de álcool que essa pessoa ela vai estar ali no seu organismo. Então, gente, o bafômetro ele identifica o tipo de bebida alcoólica ingerida? Não. Ele vai identificar se ingeriu bebida alcoólica ou não, mas qual bebida alcoólica
O bafômetro aí, ele não consegue determinar isso. Calcular quando o álcool foi ingerido, não tem essa possibilidade, pessoal. Ele vai aí conseguir, né, identificar a quantidade de álcool que tem no organismo. Agora, quando que essa pessoa ingeriu, não é possível aí se determinar. Determinar a concentração de álcool no sangue? Sim, pessoal, vai ali se determinar a concentração, a quantidade de álcool no organismo da pessoa. Reconhecer os efeitos do álcool no comportamento do condutor? Não, pessoal, a gente sabe, né, que o comportamento do álcool no condutor vai variar de condutor para condutor. A gente, né, o bafômetro, ele consegue determinar a quantidade de álcool no organismo daquela pessoa. E, né, diante disso, existem uns limites permitidos. Mas o correto é, se for dirigir, não beba, certo? Questão 4. Recentemente foi descoberto no Brasil uma nova forma de produzir plástico utilizando uma fonte renovável, a cana-de-açúcar. Esse plástico, chamado de plástico verde, é obtido por meio da desidratação do produto final da fermentação do caldo de cana-de-açúcar e, posteriormente, polimerização. A etapa final da produção do plástico verde, então, gente, a primeira etapa, né, vai ser a obtenção do produto aqui da fermentação da cana-de-açúcar. Então, a gente sabe que o produto obtido, né, é o etanol. Então, a cana vai aí, né, por meio da fermentação, produzir o etanol. O etanol vai aí, né, gente, por meio de um processo de desidratação, produzir aí o eteno. E o eteno vai aí, por meio da polimerização, produzir o plástico, né? Então, essas seriam as etapas aqui, resumindo. Na etapa final de produção do plástico verde, identifica-se a transformação de... Então, gente, a última etapa para obter aqui o plástico seria a polimerização, onde nós vamos ter aqui o eteno transformando-se no plástico. Então, a etapa de etanol produzindo o eteno? Não, gente, essa aqui é uma etapa intermediária, não é a final. Água em plástico, gente, não tem nada disso aqui. A água não está se transformando em plástico. Açúcar em etanol? Não, essa é a primeira etapa, é a etapa aqui de fermentação. E sim, é a última, né? O eteno se transformando em polietileno, que é o polímero aí, que nós aí chamamos de plástico verde. Certinho? Então, 4, letra D. O alambique é utilizado como sistema de produção da grappa, bebida alcoólica de origem italiana. A imagem mostra o alambique utilizado para a produção da grappa a partir do bagaço de uva. Esse sistema baseia-se na diferença, olha aqui, ó, diferença de temperatura de ebulição dos componentes da mistura. O processo de separação de mistura usado é recristalização, pessoal, é um processo, né, um método de separação de mistura para a gente separar um sólido de um líquido, né? Então, não é o caso aqui, porque a bebida, né, é um líquido. Então, vai aí separar, se baseia na diferente temperatura de ebulição dos líquidos. Não é o caso da recristalização. O mesmo não é o caso aqui, gente, da decantação. O método de separação de decantação se baseia aí na diferença de densidade das substâncias, né? A destilação, sim, é um processo, né, pessoal, que aí ele baseia-se na diferença de temperatura de ebulição, né? No caso, a filtração é um método que se baseia na diferença aí dos estados físicos, né? A filtração sempre vai reter um sólido, separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. No caso da questão 5, né? O método que se baseia na diferença de temperatura de ebulição é o método de destilação. Nesse caso aqui, no alambique, né? Nós até podemos ser mais específicos. A destilação utilizada aqui é a fracionada. Certinho? Vamos então continuar. Vamos para a próxima questão, questão 6. Muitos alimentos industrializados utilizam técnicas de conservação usadas na antiguidade e que foram aperfeiçoadas. Esse é o caso do processo de defumação.
As carnes defumadas, por exemplo, passam por esse processo para garantir um bom tempo de conservação e realçar o sabor. Esse processo consiste. Então, gente, esse processo, qual processo? O de defumação. Ele consiste, em expor ao calor e à fumaça da queima de alguns tipos de madeira. Bom, a gente sabe, que é um processo, esse de defumação, sim, vai ali, ser exposto ao calor e à fumaça, da queima de alguns tipos de materiais, sim. Desidratar ao sol para retirar a água por meio do calor e da salga. Gente, esse método aqui de desidratação ao sol, é o salgamento, não é a defumação. Impedir o contato com o oxigênio do ar pela imersão em óleos e gorduras. Isso aqui, gente, não é o processo descrito da defumação, Nesse processo aqui, é uma imersão da carne, no óleo e na gordura, evitando, então, que haja proliferação de micro-organismos que precisam ali de oxigênio. Diminuir a temperatura para tornar as reações de decomposição mais lentas, isso aqui é um resfriamento, não é uma defumação. O que responde essa questão 6 é a letra A. Bem tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Em um laboratório, o professor pede ao seu aluno que retire da estante um frasco contendo ácido pentanoidioico poliinsaturado, para seguir o procedimento do experimento. Na estante encontram-se os seguintes ácidos com suas respectivas fórmulas. Então, nós temos do frasco A ao D. O frasco que corresponde à solicitação é. Então, gente, nós temos aqui, um ácido carboxílico. Temos, dioico. Esse di aqui, é porque tem 2 grupos funcionais de ácido carboxílico. E esse poli quer dizer que tem aí várias insaturações. Isso aqui, insaturação é ter dupla ou tripla, ok? Na estrutura. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nós temos aí que identificar o ácido que tem 2 grupos carboxílicos, 2 grupos de ácido carboxílico. Então, aqui, no frasco A temos, aqui um grupo de ácido carboxílico, aqui o segundo, ok. Frasco B, nós temos aqui 1, 2, ok. No frasco C, o composto só tem aqui, gente, um grupo de ácido carboxílico, então C não pode ser. O D também só tem um grupo de ácido carboxílico, então também não pode ser. Então, nós ficamos aí entre A e B. O que vai aí, gente, a estrutura ela tem que ser poliinsaturada, ou seja, tem que ter aí várias insaturações. O que nos responde, nessa situação, aqui, a estrutura ela tem 2 insaturações. Aqui só temos uma. Então, o que responde à questão 7 é o frasco, a substância que está no frasco A. Certinho? Próxima questão, questão 8. O petróleo é um importante recurso natural para a produção de combustíveis. Seu transporte é realizado por navios-tanque até os terminais marítimos. Embora essa operação seja vantajosa economicamente, pode provocar aí acidentes, levando ao derramamento de grandes quantidades desse material no mar. Nessa situação, a mancha é cercada e o óleo é recolhido. Em escala laboratorial, o método empregado, na separação desse material da água do mar é... Então, pessoal, o petróleo, ele é basicamente constituído de substâncias apolares, de hidrocarbonetos, e não se misturam com a água. O processo aí que vai facilitar, 2 líquidos, porque o petróleo é um líquido, a água do mar outro líquido, que não se misturam e possuem densidade diferente, vai ser o método de separação, decantação, Lembrando que a filtração seria um método utilizado se nós tivéssemos um sólido, não é o caso. A evaporação, se nós aí
quiséssemos obter um sólido como produto final, não é o caso também. E a destilação simples, pessoal, é um método utilizado aí para separar um sólido de um líquido, uma mistura homogênea, que não é o caso aqui do petróleo e da água, que é uma mistura heterogênea, ok? Então, 8, resposta letra C. 9. As embalagens cartonadas ou caixinhas longa-vida foram criadas em 1950. Essas embalagens, constituídas de papel, alumínio e plástico, aumentam a durabilidade dos alimentos, protegendo-os para que não estraguem, mesmo sem refrigeração. Qual fator biótico é minimizado para a utilização desse tipo de embalagem? Então, gente, o que aí nos ajuda, né, para que haja essa conservação do alimento por um maior tempo? Qual que é o fator biótico? A proliferação de micro-organismos, variação térmica no seu interior, mudança de coloração ou alteração do pH. Pessoal, essa proteção aqui não tem nada a ver, né, com a variação térmica no interior. Por quê? Porque o sistema ele vai se manter na temperatura ambiente, né? Esse material, papel, alumínio e plástico, não é um isolante térmico, né? E nem uma substância que vai refrigerar. Então, não é o caso da letra B. Mudança de coloração e alteração do pH, esse material aqui também na embalagem não influencia. O que esse material influencia é na proliferação de micro-organismos. O papel, alumínio e plástico, eles vão aí, né, isolar o material dentro dessa embalagem, por exemplo, do ar atmosférico, dentre outras contato, né, com micro-organismo. Então, vão aí, né, minimizar, sim, a proliferação de micro-organismo no material que está aí nessa embalagem. Certinho? Questão 10. Um experimento realizado em laboratório didático é a reação do sódio metálico com água. Então, gente, o sódio metálico reagindo com água, né? Então, vamos continuar. Para explicar as características do produto formado. Um professor executou esse experimento para os alunos colocando algumas gotas de fenolftaleína. Pessoal, fenolftaleína é um indicador, então vou colocar aqui, ó, indicador, que ele fica rosa quando em solução básica e ele não apresenta nenhuma cor. Então, vamos aqui falar que ele fica incolor quando é substância ácida ou neutra, ok? E aí, na água, e observou que nada aconteceu. Então, colocou-se umas gotinhas de fenolftaleína na água pura, não apareceu cor nenhuma. Em seguida, gente, colocou-se, né, um minúsculo pedaço de sódio, então teve a reação do sódio com a água, na mesma mistura que tinha lá as gotinhas de fenolftaleína, e uma reação violenta aconteceu com a alteração de cor da mistura para uma cor violeta. Porque quando nós temos aqui, né, um metal alcalino, o sódio reagindo com água, vai estar ali formando, né, o hidróxido de sódio, que é ali uma base que, quando em contato com o indicador fenolftaleína, fica ali naquela cor rosa violeta, ok? A mudança de cor aconteceu devido à formação do hidróxido de sódio. Letra D, certinho? Última questão da nossa prova aí de 2017 da segunda aplicação do Enseja. Um removedor de maquiagem bifásico é composto de duas substâncias diferentes no mesmo frasco. Quando agitados, os líquidos se misturam temporariamente, mas instantes depois já começam a se separar em duas fases distintas. Qual propriedade desses líquidos é responsável pela ordem de separação observada? Então, pessoal, se os dois líquidos eles aí se separam em diferentes fases, é porque o que vai, né, determinar vai ser a solubilidade de uma substância na outra. No caso, não serão substâncias solúveis. E o que determina a ordem, quem vai ficar abaixo, né, na fase inferior e quem vai ficar acima na fase superior, é a propriedade densidade, né? Quanto mais denso for um material, mais no fundo, né, na parte inferior do recipiente vai ficar.
Quanto menos denso, mais na parte superior ele vai flutuar, certinho? Finalizamos então a nossa prova da segunda aplicação de 2011 do Enseja. Então, eu espero aqui ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E quer ver aí outras resoluções de outras questões de química e de outras disciplinas? Nos acompanhe aqui no nosso Instagram. Estaremos aí juntinhos com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.